7h59. Quem está online? Ninguém. Cadê? Onde que eu peço para a pessoa entrar aqui? É na interrogaçãozinha, né? Isso. Já estamos ao vivo, amor. Estamos ao vivo. Cadê todo mundo? Ah, Helena entrou. Calcine entrou. Fantástico. Dá tchauzinho quem entrou, pra gente saber que entrou. Dá tchauzinho, dá joinha. Aê, Ailton. Gostei de ver. Tu quer saber do Faveri requested. Aí eu vou no view. Aí eu vou go live. Aê. tutorial de live agora? Não, já é a sexta live, eu tô aprendendo. Waiting for connection. Entrou. E aí, Pedrão? Tudo bem? Tudo bom? Mais umas 10 eu aprendo de clique aqui, eu aperto o botãozinho e tudo mais. Caraca, você tá cada vez mais careca, Pedrão. Já fiz transplante, cara. Isso aqui já é É a evolução? extensão do ciclo de vida do produto, cara. Muito bom. Isso aqui já é quando tá na curvinha ali que você dá uma reinventada já para estender a vida. Tem que tirar um suco mais aqui. Muito bom. E aí, tudo bem? Tudo certo, cara. Tudo Tá certo. frio aí, não? Não, calor, né? Agora assim, ou é calor ou é insuportavelmente calor, né? Agora tá chegando ao insuportavelmente calor. É. Bom, vamos lá, vamos começar então. Mais uma live do nosso Turnarounders. Tivemos vários bate-papos interessantes nas últimas semanas, toda sexta-feira. Para você entender um pouquinho, Faveri, a gente tinha um programa de eventos dessa instituição Turnarounders aí, que eu criei com a Ana, e aí começou o coronavírus, o lockdown, ou quarentena, ou como quer que você queira chamar, e aí a gente teve que cancelar totalmente a programação e ajustar a nossa programação para a nova realidade. E aí, rapidamente, a gente fez o turnaround, já que é turnarounders, a gente fez o turnaround e seguiu num novo caminho que era de fazer lives. Toda sexta-feira, então, as lives, e aí a gente está selecionando vários assuntos, alguns que já estavam programados nos nossos programas de eventos aí no ano, de palestras e tal, e outros que a gente vem inserindo aí ao longo do ano. E então por isso que a gente batizou de Happy Quarantine Hour, porque já que você não pode sair na rua para tomar umas biritas aí na sexta-feira com os amigos, tal, não que eu fizesse isso, eu nem era tão adepto. Mas Eu ia agora te perguntar se você começou a beber depois de velho. Agora eu começo a beber aqui na live, entendeu? É água? É um gin tônica. Uma bebidinha leve. E é isso. E para quem então está assistindo aí, o Faveri, a gente se conhece desde a época que ele dava cotoveladas em mim na quadra de basquete, e eu retribuía com muito gosto. E agora está pior. Nesse caso eu levava pior. Você levava pior, pois é. E agora está aí em Miami, sócio da XP, tratando de clientes private. Explica para nós, Faveri, o que você está fazendo aí para a gente começar aqui o nosso bate-papo. A gente tem uma operação aqui nos Estados Unidos e na Europa hoje. A gente tem um escritório aqui em Miami, Nova York, Londres, Genebra. A gente está abrindo escritório em Lisboa. Os escritórios aqui de Miami, Genebra e Lisboa são os escritórios private, que a gente atende famílias e indivíduos. E os escritórios de Londres e Nova York são os escritórios institucionais, que a gente tem todas as nossas mesas de operações e a gente atende gestores brasileiros que querem investir globalmente e gestores globais que querem usar o expertise da XP para investir em Brasil. Então tem lá a mesa de renda fixa, renda variável, juros, moedas, derivativos, enfim. Uma mesa de América Latina fora de ex-Brasil, uma mesa de Ásia, tem um serviço completo. E aqui em Miami hoje a gente tem 55 pessoas focadas única e exclusivamente em atender, grande parte, né, grande maioria dos nossos clientes são brasileiros que querem usar nossa plataforma para investir globalmente. E então a gente tem uma equipe de investimentos hoje, que no total somos 35 profissionais, que a gente só olha, não aqui em Miami apenas, né, em São Paulo, Miami, Nova York e Genebra. E o nosso trabalho é olhar investimentos o dia inteiro e auxiliar todos os nossos clientes para que eles montem, né, uma carteira bastante customizada e invistam globalmente. Aqui
da nossa operação, a gente consegue comprar renda variável, né, ação em mais de 60 mercados, os bonds, né, que seriam as debentures aí do Brasil, a gente também compra aqui os títulos de dívida, né, das empresas e dos governos dos países, né, também mais de 60 mercados, a gente tem mais de 11 mil ETFs, mais de 100 mil fundos de investimento, então a gente tem uma plataforma aberta e que de fato a gente consegue oferecer para os nossos clientes um mundo de oportunidades, né? Então é um pouco disso que a gente tem feito. Muito bom, muito bom. E os clientes imagino que estão bem satisfeitos com esse mercado aí caindo, bolsa caindo enormemente aqui no Brasil. Como é que está aí o clima? Me fala um pouquinho do clima, como é que está o clima aí do nervosismo do mercado. É lógico que no mercado você sempre pode estar ganhando, né? Só você estar na ponta correta. O problema é que tem as pontas mais tradicionais e tem as pontas que poucos se arriscam, pelo menos no mercado, eu imagino, private, se arriscam a arriscar, né? Se arriscar é boa, mas se arriscam a experimentar. Como é que está o... A gente tem assim, de tudo quanto é cliente nesse sentido, né? Tem cliente que trada bastante, né? Que negocia bastante, que toma mais risco. Tem aqueles mais conservadores que querem ter mais preservação de capital e ter essa segurança de uma parte do recurso da família aqui fora e usar o dólar como essa proteção, né? A gente viu o que aconteceu agora. A crise veio, os investidores internacionais, eles com receio, né? Uma preocupação com risco, eles correm para o dólar, correm para os títulos do Tesouro Americano, e aí o dólar acaba se fortalecendo e no Brasil não foi diferente, né? O real, aliás, o real é uma das piores moedas no ano de todas as moedas no mundo contra o dólar. Então, tem também, obviamente, no real a questão da queda da taxa de juros, né, que tem impactado bastante. No passado, a taxa de juros alta, os investidores captavam recursos em países, né, com taxa de juros mais baixa ou negativa, mandava o dinheiro para o Brasil, investia no CDI, sentava no CDI, 14% ao ano, no final do ano ele pegava o dinheiro, pagava a dívida dele, que era barata, e ganhava nessa operação. Essa operação não acontece mais. Então o dólar ele acabou se fortalecendo. Então a gente tem de tudo, os nossos clientes acabam fazendo e operando de tudo, e o nosso trabalho aqui é exatamente esse, Pedrão, é ajudar e tentar direcionar, dependendo dos ventos, dependendo do cliente, o que a gente vai recomendar. Eu brinco que, estava brincando esses dias com o nosso time, eu falei, imagina que você tivesse ido para uma ilha deserta, começo de fevereiro. Você foi para uma ilha deserta, você e sua família, chegou na ilha... Eu fui para essa ilha, voltei agora, eu estou desesperado, cara. Então, aí depende o que você tivesse investido, né? Exato. Se você voltou da ilha sem internet, você chegou hoje, e você abriu lá, S&P caindo 9% no ano, a S&P é a principal bolsa americana, 9% de queda no ano. A Nasdaq, praticamente 0 a 0. Você fala, pô, sair não tá tão ruim. Não aconteceu muita coisa, deve ter tido uma correçãozinha, né? Porque caiu um pouquinho. E o fato é que teve um turbilhão de eventos, né? Que tá todo mundo preso em casa, as economias estão paradas, tem assim, uma quebradeira grande de empresas, as pessoas estão perdendo emprego. Então, os governos estão muito atentos a isso, então eles estão também injetando muita liquidez no mercado, dando incentivo fiscal, incentivo monetário, enfim, uma injeção brutal de liquidez, a gente tem usado que é uma verdadeira bazuca, né, fiscal e monetária. Então, o fato, se você tivesse ido para ele e voltasse hoje, tivesse dólar, ou uma parte relevante da tua carteira, ou uma parte importante dela em dólar, na Bolsa Americana, da ótica de um brasileiro que pensa em reais, você estaria muito bem. Porque o real se desvalorizou 30%, a bolsa caiu 10%, então você estava ganhando em reais para o brasileiro, da ótica de um brasileiro, estava ganhando nessa posição de renda variável aqui fora, você estaria ganhando aí, a grosso modo, 20%. Então, de fato, ter uma parte do patrimônio fora do Brasil é algo super importante. Então, esse é um trabalho também de educação que a gente tem feito. Cada cliente nosso tem uma particularidade, né? Tem família que vai ter 5%, 10%, tem família que vai ter 50%, 80%. Eu acho que com a queda do CDI, antigamente a gente falava em 20%. Eu acho que com a queda do CDI, acho que esse número talvez tenha que ser um pouco mais próximo do meio a meio. Então, teria que ser algo próximo a 50%. Então, esse é um pouco do que a gente tem, feito. Deixa eu contar uma historinha que eu já contei para você, mas é mais para dar uma animada aqui.
Eu não sou, eu tô feliz que você, isso é bem didático, cara. Você explica direitinho, porque é importante entender as coisas que você está fazendo, né? Quando você está recomendando alguém para fazer algum investimento, a pessoa tem que entender muito bem, né? Por isso tem que ser é importante ser didático. Assim, eu estou vendo que você é bastante. Mas vou contar uma historinha pessoal aqui que eu já te contei. Eu criei uma visão pessoal de que o ideal de cada pessoa é focar naquilo que ela faz melhor profissionalmente, em todos os termos, né, na vida, mas falando só profissionalmente, foca no que você faz bem e ganha dinheiro com aquilo. E porque nenhum mercado é para amadores. Cada mercado particular é para os experts daquele mercado. Você entra novo, vai ter uma curva de aprendizado e tudo mais. E você vai perder dinheiro, vai apanhar, né, enquanto você não andar nessa curva. Se quiser fazer um paralelo para esporte e tal, a regra das 10 mil horas, quer dizer, você não vai ficar bom no negócio se não tiver exercitado 10 mil horas aquilo. Então, voltando para a questão dos investimentos, eu resolvi fazer alguns investimentos mais arriscados. Lá em 2008, teve a crise, me ferrei feio, 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 perdi uma grana que para mim era uma grana relevante. Aí eu falei, pô, não, deixa eu voltar para a minha tese aqui de, pô, vamos focar no que eu sei fazer, ganhar dinheiro, beleza. E fiquei longe de investimento, inclusive a Ana que investe aqui, daí eu sei que está tranquilo, porque eu sei que ela não vai fazer bobagem. Aí ela é o típico preservação de capital, né? Aí esse ano eu falei, não, pô, vou começar a investir de novo, cara, porque, meu, tá todo mundo investindo, vamos nessa. Aí eu fui lá em fevereiro, fui para minha ilha deserta, comprado em bolsa Bolsa não brasileira. isso. Bolsa brasileira. Bolsa brasileira. Bolsa brasileira. Comprado em bolsa brasileira. E não bastasse isso, deu março assim, eu falei, não, esse dólar está disparando demais, cara, já está perto de R$ 5, vai ter uma reversão à média aqui rapidinho. E fui lá e vendi em dólar mais do que eu tinha investido na bolsa. Quer dizer, hoje eu estou numa situação que eu perdi uma boa grana, percentualmente, às minhas escolhas de investimento. Por sorte, eu também não arrisquei tanto quanto eu arrisquei proporcionalmente lá atrás, em 2008, que eu perdi, cara, praticamente tudo que eu tinha de poupança, cara. Só não perdi minha casa porque eu não postei minha casa. Mas acho que é importante essa anedota, porque você precisa ter um assessor de investimentos, aqui, puxando o sardinha para o seu lado, mas tecnicamente perfeitamente correto. Você precisa ter um assessor de investimento que sabe o que está fazendo, que está olhando aquilo o tempo todo, que entende o perfil de você, de quem quer que seja o seu cliente, né? O que busca como investimento, qual que é a preservação de capital que ele busca, quanto ele pode arriscar, quanto ele não pode. Então, eu acho que isso é um trabalho importantíssimo, né? Quer dizer, não é só achar que você vai estudar um pouquinho e vamos embora, vamos arriscar. É importante ter um assessor de investimento que está acompanhando o mercado, né? Muito, muito. A gente gosta de dizer que essa é uma profissão que vem crescendo muito, né? No Brasil, aqui nos Estados Unidos ela é muito difundida, mas no Brasil vem crescendo muito. E a gente utiliza exatamente essa estrutura. A gente tem uma pessoa que é o assessor de investimentos e por trás desse assessor de investimentos tem uma equipe que fica olhando investimentos o dia inteiro. Então a gente ajuda os assessores a prestar esse serviço para os nossos clientes. Então esse trabalho é fundamental, né? No final do dia a gente acaba ajudando o cliente a investir. Então, talvez, se você tivesse conversado comigo, né, Pedrão, você fala, pô, eu quero comprar dólar, eu quero comprar real. Eu falo, pô, Pedrão, vê aqui, ó, os juros vai cair, estão falando que os juros vai cair. Eu não sei o que vai acontecer, mas é uma situação nova para o país. Talvez pense um pouco mais. Olha o que está acontecendo aqui fora. O Brasil vai se recuperar mais devagar. Enfim, a gente podia, e com certeza a gente ia te ajudar. Talvez a gente não tivesse mudado a sua opinião e você tivesse feito a operação, mas... Eu sou um cara de, às vezes, difícil mudar de opinião, né? O meu tá me carregando. Desculpa, deu uma falhada aqui. Deu uma falhada. A gente consegue te ajudar e te dar o... E aí, me fala uma coisa, Paveri. Então, vamos lá. Se alguém entra... Cara, é uma coisa assim, essa é uma das profissões mais... como é que fala? Intrigantes, né? Porque, assim, você se prepara, você estuda, você analisa e tudo mais.
mesmo assim, cara, se olhar em fevereiro desse ano, voltando para o seu exemplo, e tentar adivinhar, né? No fundo é uma adivinhação, só que é uma adivinhação onde você tem estudo, você tem base estatística, você tem histórico, você vai conseguir fazer uma leitura muito melhor do que eu que estou ali fazendo outra coisa e de repente resolvo que agora eu entendo isso aqui. Em fevereiro, tinha lá, pô, você quer fazer um trade interessante em fevereiro, pensando até o meio do ano, para a perspectiva do brasileiro, que é inclusive uma grande parte dos seus clientes aí também, é, vende bolsa e compra dólar, ponto. Coisa mais tranquila. Ah, com certeza a gente não teria falado isso, porque a gente não previa Então, você o não cisne consegue negro, prever, né? mesmo assim, você não prevê, quer A dizer, gente não acho que previu o cisne negro. o que você consegue no momento de turbulência é falar, cara, turbulência, para tudo, vamos com calma. Isso acho que qualquer um consegue. Mas como é que você fala, pô, hoje? Hoje faz o quê, então? Hoje eu faço o contrário do que eu fiz em fevereiro? Eu não sei, cara, eu não Eu não sei. sei, se você me falar que vai fazer o contrário, talvez eu... O que Mas eu acho que, faço, acho que cara? Agora eu o faço. principal, Pedrão, acho que assim, ter o primeiro passo, né? Ter uma carteira diversificada. Ó, Acho que, O Albert entrou aí, ó. O Albert é do Santander aí. Concorrência aí. Cuidado com o que você vai falar. né, a gente está no mesmo barco. Então, acho que o primeiro passo é ter uma carteira diversificada. Acho que a construção do portfólio começa por aí, né? Acho que, principalmente para as famílias que têm recurso fora do Brasil, e esse recurso tem um componente de preservação de capital, de segurança para o que pode acontecer, e caso aconteça, geralmente as pessoas têm negócio no Brasil, como é o seu caso, como tem diversos nossos clientes, então você já tem muito risco no Brasil. Ter parte da carteira fora faz parte dessa diversificação. Então, você tem um portfólio diversificado, você vai ter um pouco de ação, um pouco de renda fixa, um pouco de investimentos alternativos, de repente você pode ter uma posição aqui fora de ouro para proteger a tua carteira, de repente a gente está vendo toda essa injeção de liquidez, isso pode gerar inflação lá na frente, os países podem ter um problema para conseguir pagar essa conta. Então, isso tudo você vai construindo o portfólio. E aí você também pode utilizar instrumentos, como por exemplo derivativos, para proteger a carteira, as carteiras. Então, aqui nos Estados Unidos e na Europa, a gente tem dois tipos de clientes. A gente tem um cliente que a gente tem o mandato de gestão da carteira deles. Então a gente senta, estabelece o que vai ser, o que você gosta, o que você não gosta, você está procurando, quais são os riscos que a gente vai correr. E tem aquele outro cliente que tem uma conta de investimentos com a gente. O cliente que tem a conta de investimentos, a gente faz a recomendação, mas no final do dia ele tem que dar a ordem para a gente executar. O cliente que a gente tem um mandato de gestão, a gente tem um comitê que participam os líderes do nosso time de investimentos, economistas da XP, economistas e estrategistas de fora, a gente sempre chama para dar uma oxigenada na nossa opinião, e aí a gente define qual é a estratégia que a gente vai seguir para os portfólios que a gente tem um mandato de gestão. Esses portfólios a gente implementa, a gente faz a modificação na sequência do comitê e acompanha isso diariamente e de repente até tem que fazer modificações durante o mês. Os outros clientes, a gente faz a mesma recomendação que a gente implantou para eles. E a gente a gente virou do ano passado para esse ano com proteção, porque a gente achava que as bolsas tinham subido muito. Pô, os mercados subiram muito, era justificável, mas pô, de repente o que pode acontecer esse ano que pode fazer o mercado mover? Surpresa, Nossa opinião, né? o que pode ser de surpresa? Ele falou, pô, por que eu consigo prever? Aí eu consigo prever que vai ter eleição americana. Eu consigo prever que vai ter uma disputa para saber quem é o candidato da oposição que vai disputar a eleição com o Trump aqui nos Estados Unidos. De repente, esse candidato pudesse ser um candidato mais de esquerda, por exemplo, e o mercado poderia corrigir. Mas vocês não previram o coronavírus, né? Não. Mas aí o que aconteceu? A gente estava focado na eleição. A gente falou, para a gente era o principal evento do ano. Então, vou montar uma estrutura de proteção. Então, a gente montou E uma eles já estrutura de justificavam proteção. uma posição mais protegida. E no Exato. final você está servindo de tela de proteção para o coronavírus, né? Foi exatamente isso que aconteceu. Obviamente, a gente não previa o corona, a gente não previa que aconteceu o que aconteceu, na velocidade que aconteceu. Então, a gente entrou no começo da crise com essa proteção que era para a eleição. Assim, o objetivo dela era proteger a gente contra uma variação do mercado por causa da eleição. Veio o coronavírus, segunda-feira de carnaval, não vou esquecer. A gente aumentou essa proteção. A gente estava com 50% da carteira protegida, da carteira de ações protegida. A gente aumentou para 100%, segunda-feira de carnaval.
Os clientes que a Caramba. gente tinha o mandato de gestão, eles ficaram super felizes, porque eles falaram, Cara, pô, e foi na mosca, cara. Foi na segunda-feira de mosca. carnaval, vocês mandaram bem pra caramba. Agora, os outros clientes, a gente fez as recomendações. Tinha o cliente que estava na praia, tinha o cliente que estava voando, tinha o cliente que pô, não conseguiu executar. Então, alguns executaram depois. Então, a gente acaba seguindo essa forma. Assim, esse é um pouco do jeito que a gente atua aqui. Sempre tem, essa figura é muito importante, sempre tem um assessor de investimentos entre o cliente e a equipe de investimentos. Que é muito importante para a gente entender até mais a cabeça do cliente. Porque, às vezes, esse assessor trabalha com o cliente há muito tempo. Ele já conhece o que, esse cliente, ele fala que ele quer ter Esse mais assessor é o bolsa, né? assessor do Brasil, é o parceiro do Brasil. O assessor do Brasil não pode vender produto aqui de fora, né? Então, o Perfeito, que a gente perfeito. faz o assessor ele indica para a gente e a gente tem um assessor aqui que pode vender os produtos. Mas no final do dia, é muito importante ter o relacionamento do assessor do Brasil também, porque muitas vezes o assessor do Brasil conhece o cliente. Então, ele vai falar, É, pô, isso que eu tô falando, Pedrão, o conhecimento do perfil, né? exato, ele não vai dar recomendação, mas ele vai dizer como que o Te cliente dá é. informação. Exato, ele vai falar, pô, o Pedrão, ele vê o portfólio dele caindo 1%, ele já me liga. Eu vou saber, pô, o O Pedrão, ele Pedrão é não, uma anta, não, ele não comprou, aceita. ele comprou Small Caps em 2008, perdeu tudo, cara. Cuidado com esse cara aí. Ele fala, pô, o Pedrão Small não Cap aceita muita Brasil, né? volatilidade. Vamos cuidar para ter menos volatilidade na carteira. Então a gente pensa nisso quando a gente está montando o portfólio Ó, customizado para o cliente. o Alberto falou para comprar bitcoins aí. Uma coisa, mas antes de falar de bitcoins, uma coisa que eu acho interessante de ter acesso ao mercado fora do Brasil é justamente o fato de você poder, como você falou, não sei quantos mil ativos de bonds, de ações e tudo mais. É muito difícil para um cliente, para alguém que tem acesso somente a uma plataforma de trade do Brasil, conseguir comprar outras coisas que estão fora, não é isso? Você precisa ter uma conta. Deixa eu ver se tem alguém perguntando alguma coisa a mais aqui. Não, não, é que você tinha dado uma travada para mim aqui, Não sei mas se sou eu ou é você. Você está travando para mim, mas acho que eu estou travando para todo mundo. não, porque eu Mas estava o vendo que eu... todo mundo, estava vendo o Murilo escrever, o Alberto, aí Ah, ficou eu vi ele travado. entrou agora. Mas, Então, mas minha pergunta é a seguinte: vocês acabam explorando bastante? É bem explorado isso pelos investidores? Porque, por exemplo, só para completar a pergunta aqui, por exemplo, eu estava na live da semana passada, eu estava com um executivo da Amazon aqui do Brasil, que veio da operação da Inglaterra, da Amazon, tal, colega meu do MBA, etc. Cara, a Amazon não para de subir, cara. E aí veio o coronavírus, não é que sobe mesmo. O negócio tá valendo um ponto. Quinta-feira passada, não sei hoje, não chequei, mas quinta-feira passada estava valendo 1,14 trilhão de dólares. Que eu fiz as continhas na semana passada, era equivalente a duas Bovespas inteiras, dois índices Bovespas inteiros, mais uma Petrobras e mais dois, três bancos lá que eu fiz a continha para chegar na vírgula, mais ou menos. Cara, aí você pega um investidor brasileiro e fala, meu, eu quero comprar a Amazon, eu não quero comprar a Magazine Luiza, cara, eu quero comprar a Amazon. O cara precisa ter conta fora, né? É. Acho que tem dois setores, né, acho que chamam muito atenção aqui fora e que a gente tem poucas opções aí no Brasil. Tecnologia, você comentou, acho que todas as empresas hoje elas usam a tecnologia para melhorar um processo, para ser mais eficiente, para ganhar margem. E o setor de saúde. A população mundial está envelhecendo, acima dos 65 anos, as pessoas gastam 3 vezes mais do que elas gastavam nas idades anteriores. A classe média está crescendo em mercados emergentes, né? Na China, na Índia, no Brasil. Quando a classe média cresce, ela demanda mais saúde, é um dos produtos que ela compra. Então, o setor de tecnologia e saúde são dois setores que entraram muito bem na crise, estão performando super bem, são dois setores que estão dando resultado positivo esse ano e devem continuar entregando crescimento. Então, para você conseguir comprar a empresa que está fazendo a droga do coronavírus, ou a vacina do coronavírus, ou comprar um ETF de saúde, de biotecnologia, você precisa ter uma conta aqui fora. Porque, infelizmente, não consegue atingir esses setores e essas estratégias aí do Brasil. Então,
E pode abrir contra uma corretora, pode abrir conta conosco, enfim, tem diversas outras oportunidades. Pois é, eu comprei uma varejista, a segunda da China lá, como é que chama? A segunda são duas letras. Tencent. Não, é a varejista, esqueci, é CD, sei lá. Eu gosto da, assim, E a segunda depois da Alibaba. Então, eu acompanho bastante o Alibaba, né? Acho que Eu comprei a segunda varejista online da China, achando que era uma boa escolha, que ela ia alcançar o Alibaba, eu perdi dinheiro, cara. Sorte que eu comprei Microsoft também, e a Microsoft segurou para mim, cara. Sou muito fã da Microsoft. Microsoft está super bem, né? Acho que toda essa cara, parte sou muito fã. Toda essa parte de cloud, Não, cara, os caras entrou indiano lá 7 anos atrás e, nossa, fantástico. Você vê até a evolução agora, né, do Teams, com essa parte da crise, né? O Slack, eles foram muito ágeis, cara, muito ágeis. Mas e aí, compra bitcoins ou não? O Alberto perguntou aqui. Você vende bitcoins aí, não? Não, a gente não vende bitcoins, mas eu vou responder isso. Você é autuado pela SEC se você fizer alguma recomendação de investimento aqui ao vivo? Não, eu tenho todas as licenças para fazer recomendação de investimento. Então para o Alberto, eu recomendo para o Alberto se ele deve comprar mais bitcoins, que eu sei que ele comprava, era fã de bitcoins aí. Eu não tenho a menor ideia de bitcoins, assim, eu nunca consegui entender bitcoins, essa é a verdade. O Alberto entende. O Alberto entende, então tem que procurar uma pessoa, um gestor especializado nisso. Mas eu vou só comentar, para quem assistiu, a XP fez uma live um tempo atrás, está no canal até da XP, com o Luiz Stuberger do Verde, né? Aí teve uma hora lá, eu lembro. Ele estava falando, enfim, do que pode acontecer com o mundo, porque os países estão se endividando, vai ter um problema fiscal, um déficit fiscal enorme, né, com toda essa injeção de liquidez que a gente está vendo, e que você precisava ter reserva de valor. E, assim, a gente tem, na nossa gestão de carteiras aqui, a gente acaba utilizando o ouro como essa reserva de valor. Para quem está no Brasil, você utiliza o dólar como reserva de valor, né? E aí ele até falou, acho que a gente talvez tenha que começar a comprar criptomoedas, né? Então ele comentou lá, eu não sei dizer porque eu de fato de fato é algo que eu não entendo, assim, nunca consegui entender. Mas criptomoeda como reserva de valor, para mim é uma coisa difícil de absorver. Para mim também, mas isso está crescendo muito. Tem diversos gestores que têm essa estratégia, tem gestores que fazem arbitragem, né, entre as bolsas, tem gestores que montaram, por exemplo, um índice, mas como se fosse um ETF, né, de cripto, aí uma gestão mais passiva. Enfim, tem diversas oportunidades, inclusive aí no Brasil também tem diversos gestores que fazem isso, gestores sérios, tá, que fazem isso, e aqui fora também tem alguns muito bons. Mas a gente não tem hoje, infelizmente a gente não tem hoje nenhum na nossa plataforma aqui fora, mas a gente tem conversado com vários, a gente ainda não teve, e aí fazendo uma meia-culpa, a gente ainda não teve a capacidade de conseguir analisar aquilo da forma que a gente analisa a renda fixa, a renda variável. Porque, de novo, volta pro meu conceito, cara. Se você não tem capacidade de analisar, você não dá para brincar, esquece. Eu não consigo recomendar, né? Se eu não entendo, é difícil eu conseguir recomendar para o meu cliente se eu não conseguir entender. Então, a gente tem a gente gosta de dizer que a gente tem um dever fiduciário aqui, né, com os nossos clientes em relação a isso. Então, não tenho como recomendar algo que eu não entenda. Então, a gente tem que... Infelizmente, não vou conseguir responder a pergunta do Alberto. Então, Alberto, você compra aqui bitcoins por sua própria conta e risco aí, tá bom? Você põe a ordem e não pede recomendação. Aqui, vamos ver perguntas aqui um pouquinho, peraí. Aí o Murilão entrou aí, falou que a gente está lindo. Eu acho que ele estava falando mais de mim mesmo. E ele perguntou quando é que o dólar vai para 2. Não vai, né? Não vai. Aliás, eu nunca acreditei muito no Fischer, naquela teoria da paridade de poder de compra, da evolução das moedas, né? Diferencial de inflação entre os países. Nunca acreditei muito porque, morando no Brasil, eu nunca vi isso acontecer, cara. O Brasil está sempre defasado nessa teoria. Você não... Só que aí, eu estava vendo essa semana, eu tive a curiosidade de fazer a conta, mas não tive tempo, cara. Também estou enrolado aqui. Mas se pegar o real desde do início, lá quando era 1 para 1 com o Fernando Henrique, colocar a inflação até hoje, parece que dá 7. Cara, ferrou, né? Se os caras resolvem que agora isso aí, a paridade de poder de compra tem que valer, meu. Porra, desenterrar o Fischer essa hora é duro, né, meu? Eu posso dizer isso de uma outra forma, Pedrão.
o 7 está muito mais próximo que o 3 agora, né? O 7, a variação que precisa acontecer para ir para o O 7 7 é está logo menor. ali, né, cara? O 7 está logo ali. Outro dia estava 5,20, um amigo me ligou, falou, pô, cara, tô pensando aqui em fazer... Você acha que o câmbio pode ir a 6? Eu falei, comparativamente ao quê? Ele falou, pô, de repente, você acha que é mais provável ir a 6 ou voltar para 4? Eu falei, acho que é mais provável ir a 6. E está mais perto, inclusive. Acho que a variação é menor, então... Essa é uma resposta de desvios padrões. É muito fácil Pô, tá responder. mais Você fácil está para lá logo do que ali. para cá. Mas o fato é que, acho que, de uma certa forma, os investidores internacionais não esperavam que os juros caíssem tão fortemente, tão rapidamente no Brasil, né? A gente viu que esse governo é um governo que trouxe os juros mais para baixo e que tem feito pouca intervenção no câmbio. Então, de fato, é um livre mercado. O mercado tem se ajustado. Soma-se a isso a crise, soma-se a isso a percepção de que o Brasil vai demorar mais para se recuperar, que a economia brasileira vai demorar um pouco mais para se recuperar comparativamente aos Estados Unidos. E por último, porque a gente também não tem o país mais estável politicamente do mundo, né? Então, a gente que é brasileiro, a gente está acostumado, mas o investidor estrangeiro é muito engraçado. Você vê, sempre quando acontece, você, pô, é Brasil sendo Brasil, mas o investidor estrangeiro não entende isso. Ele olha e fala, como assim? O que era Como aquela estão passeata brigando? lá, né? Fala, não, relaxa, essa passeata não é nada. Meu. Os caras estão lá tomando cerveja, estão querendo matar o trabalho à tarde, não se preocupa. É isso. Então, isso de uma certa forma pressionou o dólar, né? E para isso mudar, para esse cenário se reverter, eu vou usar até uma expressão que o Paulo Guedes usou na live que a gente fez com ele. Ele falou o seguinte, que o governo estava confortável com o câmbio mais alto, e é fato. O Brasil é um Não, país exportador. com recorde da safra agrícola esse ano, 250 milhões de toneladas, cara, isso aí vai salvar nosso PIB, cara. A Inglaterra caindo 18% o PIB esse ano, talvez, estão prevendo. É isso aí. Nós, talvez a gente caia 1%, porque o agronegócio vai subir 7%. E aí, O você vê, dólar o vai Brasil é salvar, o dólar exportador. vai salvar nosso PIB esse ano. E assim, o que poderia fazer isso não acontecer? O governo está preocupado, né, com essa subida do dólar. Se estivesse gerando inflação, a gente também não tem inflação. Não. Então, não tem inflação. Num primeiro momento, é óbvio, a gente tem muita indústria no Brasil que é dependente de importação, Mas a indústria está fechada, não se preocupa, está tudo bem. mas elas vão ter que se Não tem que reinventar. se Eu acho que. preocupar, cara. Não tem ninguém importando nada. Relaxa, pode ficar. Só eu que estou perdendo, que estou em posição vendida. O resto tá tudo bem, cara. Então, no final do dia, é isso, Pedro. Assim, você vai acabar assim. Você vai ter um rearranjo no Brasil. E, obviamente, que isso. Cara, será que sou eu que estou falando? Pode. E, obviamente, que isso vai falo, ter. Vai um ter. pouquinho aqui. Tá. Então, no final do dia, eu falei assim: esse câmbio mais alto, o Brasil, país exportador, positivo para o Brasil, porque não está gerando inflação. Estamos no meio da E aí, safra, exportando pra caramba. Tá todo exato. mundo bem. E a indústria que necessita da importação para produzir, até o Ailton, né, que importa bastante produto, tá perdendo cabelo. Tudo que ele não tinha, ele perdeu agora. Então, ele vai ter que se reinventar, ele vai ter que pô, de repente, descobrir uma forma nova de produzir com uma qualidade tão boa no Brasil. Eu acho que isso também pode, mais para frente, gerar muitos empregos no Brasil e fazer um rearranjo do Brasil. O que pode mudar olhando para frente? Acho que por que faria o câmbio voltar, né? Acho que o mundo precisa melhorar economicamente, o Brasil precisa melhorar economicamente, a percepção de risco, né? Nesse meio tempo vai melhorar também. Então, o Brasil vai naturalmente voltar a ser um local que os investidores estrangeiros vão pensar em investir. E aí, na sequência, a gente tem que ver o Brasil endereçando as reformas. Ontem o presidente da Câmara disse Ó, que eu tô chorando isso poderia acontecer olhando lá para frente. E na sequência, eu acho que aí o Paulo Guedes também deu essa indicação de que o Brasil poderia vender reservas. E aí o real pode se valorizar. Eu acho que aí a gente pode voltar. Talvez o 5,70 que está agora, né, 5,75, esteja um pouco exagerado. Talvez a gente esteja falando aí, se a gente olhar modelo, né, econométrico, para quem é economista e gosta de olhar modelo, um monte de variável lá, vai dizer que o câmbio de equilíbrio deveria ser aí 4,80, 4,70, mas não necessariamente isso acontece no curto prazo. Então, eu acho que talvez o câmbio hoje fosse mais perto de 5,20, 5,30,
que acho que é a nova realidade, dado o ambiente global e o ambiente de Brasil. Eu acho que isso pode mudar lá para frente se a percepção de risco mudar e se o Brasil melhorar também. Acho que o Brasil também precisa fazer a lição de casa. E vocês vendem investimento aí, cotas de investimento em fundos de private equity também, ou vocês estão mais em mercados públicos mesmo, tradáveis? A gente tem os dois. A gente tem tanto os investimentos listados, né, que a gente pode fazer, seja ações, ETFs. Alguém falou que quer ir para a Disney aí, mas não se preocupa, a Disney está fechada e acho que não volta a abrir, cara. Vai falir. Os títulos de dívida, né, os bonds, isso tudo a gente compra tranquilamente. E para aqueles investidores mais sofisticados, a gente também oferece algumas opções de investimentos alternativos. Então vai ter imobiliário, private equity, venture capital, enfim, tem uma série de os tradicionais hedge funds, mas aí são para aqueles investidores que têm uma necessidade de liquidez menor, porque geralmente esses fundos eles vão ter um prazo de investimento mais longo e não podem de resgate, exatamente. Então, tem que pensar bem no portfólio do cliente que você vai recomendar esses produtos por causa dessa particularidade da liquidez. Eu te falei, né, que não vou falar o nome aqui do fundo, mas o ano passado eu estava vendo um grande fundo aí de private equity que estavam fazendo uma captação grande, cuja tese de investimento dessa safra deles era distress, cara. De novo, igual vocês, eles não estavam prevendo o coronavírus, cara. Mas também, tinham outros elementos que eles estavam analisando que levavam eles a crer que isso seria a grande tese macro de investimento de private equity no momento, para entrar num lock-up de 5 anos, tal, saída de 7, etc. E, cara, acertaram super bem também, né? Porque agora o cara está capitalizado com a grana que eles conseguiram de comprometimento e vão comprar coisa um terço ou metade do que eles estavam imaginando. Quer dizer, esse é um investimento. Agora, um problema é o cara que faz isso. Se ele, quando ele olha para o Brasil, aí você sempre tem o problema do câmbio de novo. O private equity que entrou no Brasil 2, 3 anos atrás, mesmo que tenha feito um mega de um investimento maravilhoso, com o câmbio atual, o cara entrega retorno negativo para o investidor dele. Não tem o que fazer, cara. É verdade. É verdade. A gente teve estou falando de todas as lives que eu participei recente, mas a gente teve uma live com o Rick Rieder, né, que é o CIO, né, o chefe de investimentos da BlackRock, que é a maior gestora do mundo. E aí eu fiz essa pergunta para ele, né, vale a pena distress? Porque a gente está num ambiente aqui nos Estados Unidos, e aí eu falando mais dos Estados Unidos, tá? Porque a gente está num ambiente que o Banco Central americano, né, ele está injetando muita liquidez. Então, se a gente olha na crise de 2008, e durante os 4 meses ali que o Banco Central injetou liquidez para, de uma certa forma, lubrificar o sistema e evitar um problema maior, eles injetaram 1,3 trilhões de dólares na economia. Agora, em um mês, injetou quase 2,5 trilhões de dólares. Então, o balanço que estava em 4 trilhões foi para 6,5 em um mês. Então, muito mais rápido e muito mais recurso. E aí, a minha pergunta para o Rick Rieder foi exatamente sobre distress. Falei, Rick, no final do dia, toda essa injeção de liquidez, você diminui um pouco as oportunidades que podem surgir em distress, porque o grande ponto do distress é você não ter liquidez e você se aproveitar daquela situação. É a salvação daquele caso. Com a sua mísera gotinha de água, você está salvando o cara da sede. Exatamente. E aí ele falou, não, eu acho que a liquidez é brutal, mas ainda terão e vai continuar tendo muitas oportunidades de stress. Enfim, ele falou mais em países desenvolvidos, mas ainda vai continuar tendo bastante oportunidade. E acho que é fato. Acho que você pega, por exemplo, o setor de energia aqui nos Estados Unidos. De repente, o preço do petróleo caiu fortemente. Essa é uma indústria que depende de um preço de petróleo mais alto e é uma indústria que já trabalhava alavancada. De repente, pode ter oportunidade nesse segmento, mesmo com toda a injeção de liquidez do Fed. Enfim, acho que é um setor tem que buscar um lugar onde o desastre é tão grande que nem a grana do Fed é suficiente. Exatamente. Ou seja, vai ter que buscar setores onde tem deals realmente gigantescos, porque eu acho que o pequeno, o grana do Fed vai ser suficiente, né? Aqui no Brasil, eu estava fazendo esse raciocínio também, até porque estou nesse mercado constantemente, eu estava fazendo esse raciocínio nas últimas semanas, né?
E, e é engraçado, é difícil chegar à conclusão de que para que lado que vai, né? O vetor é mais para qual que é o vetor resultante, né? O, no Brasil, você tem uma situação onde, por exemplo, distress que tem muito fora do Brasil, que no Brasil ainda está evoluindo um pouco ainda, que é os NPLs, né? Non Performing Loans, que são o distress, mas não para comprar uma empresa, um ativo, mas mais para comprar uma dívida, né? As medidas do Banco Central aqui, dos bancos, do Banco Central para os bancos, leva os bancos a ficarem tranquilos com as carteiras de crédito podre deles, porque o Banco Central está dizendo que vai salvar eles nessas carteiras. Então, o cara que vive de compra de NPL, aqui no Brasil, o banco não vai vender os NPLs agora. Como é que funciona? Então, você tem algumas oportunidades que em momentos normais teria, agora a gente não está vendo mais, cara. Vai ter que esperar terminar o momento mais crítico aqui, acho que da pandemia, para ver para que lado vai. E aí volta no que você estava falando agora há pouco. Vamos fazer um portfólio protetivo, vamos buscar as reservas de valor e vamos avaliar depois. Porque não dá, hoje eu não consigo. Passa para minha cabeça, puta, distress espetacular, vamos em frente. Aí você fala, não, opa, peraí, não, porque o Banco Central de todos os principais países, no Brasil e nos Estados Unidos seguramente, estão aliviando as empresas. No Brasil até menos com injeção de capital, mas mais com medidas regulatórias, seja de fiscais, seja de lei de falência, seja de alívio de compulsório, etc, etc, levando as empresas que estão em dificuldade a não precisar pedir o socorro de um player de distress aí. Então tem que esperar, ver o que vai acontecer depois e aí buscar quem que são os bons, as boas escolhas, os bons picks desse mercado, com base nos fundamentos do negócio mesmo. Talvez esse seja o caminho para tentar deals de distress com mais empenho aí. Essa é a conclusão que eu estou chegando. É isso aí. E o que compramos então, Faveri? Dá mais dicas aí de investimento, porque o pessoal aqui quer saber, cara. Essa como eu falei, uma profissão bem intrigante, porque você tem muita coisa para analisar. Eu não vou falar de um ativo específico, porque senão depois eu me comprometo muito com vocês. Eu gostaria que todos abrissem conta conosco aqui, aí a gente faz um trabalho mais personalizado. Mas eu diria o seguinte, eu diria que quando a gente olha, né, para frente, tem dois setores que eu falei que a gente gosta. Se a gente for pensar na bolsa, né, tem dois setores que a gente gosta. Tecnologia e saúde. Tem um setor, se você olhar, né, a performance do S&P, quebrar isso por setor, você vai ver que saúde e tecnologia performaram muito bem. Tecnologia vem performando muito bem há alguns anos. Saúde, o ano passado, performou muito mal. Esse ano está performando bem. Acho que a tendência é continuar performando bem no longo prazo. Se você olha os que estão performando piores, porque às vezes você pode ver, assim, pode ver oportunidade ali nos piores. Acho que, você investir no setor de turismo, né, nas aéreas, nas empresas de cruzeiro, numa Expedia da vida que vende turismo eu acho que talvez hoje seja muito arriscado, porque é muito incerto ainda o que vai acontecer. Mas olha, desculpa fazer um parênteses aqui, aí você continua. Olha como é complicado, cara, essa profissão de investimento. Pouquíssimo tempo atrás, todo mundo que eu conhecia, e eu fazia esse raciocínio também com facilidade, concluía que lazer é um dos hot picks aí, de qualquer investimento, seja private, seja public equity. Por quê? Porque aumento de renda, aumento de tempo disponível, né? A busca de comprar experiências, cara, tudo isso te leva a falar, não, vamos mercado de leisure, né? Quer dizer, você olha os deals de private equity nessa direção, sim, te leva à conclusão que, porque o private equity tem uma análise um pouquinho mais profunda de fundamento, você fala, os public equities também vão seguir. E aí, de repente, vê o coronavírus e ninguém mais viaja, ninguém nem quer viajar, a hora que voltar, as pessoas vão ter receio. Então, esse é o setor que está pior. E aí? Né? Aí você pode falar, eu sou um investidor muito arriscado. De repente, tem um investidor que fala, eu sou bem arrojado, eu aceito a volatilidade, eu estou olhando 5 anos para frente. Não sei, pode ser uma opção.
Segundo setor, o pior setor de energia. O preço do petróleo derrubou, óbvio que não tem demanda, né, para comprar petróleo, está todo mundo em casa, ninguém anda de carro, as indústrias não estão funcionando, enfim, Mas vai o voltar. consumo de petróleo uma hora vai voltar. Aí você fala, pô, como que vai voltar? Vai demorar? Vai ser rápido? Pô, vale a pena eu ter uma aposta, entre aspas, né, e analisar uma empresa específica e tentar apostar naquela empresa? Pode ser uma estratégia. Você pode utilizar uma outra estratégia, que é comprar um ETF que tem uma composição de empresas daquele setor. Então, de repente, pode ser também uma estratégia. Terceiro pior setor financeiro. O setor financeiro em 2008 foi o pior, né? Porque foi a causa do problema. Agora, eu acho que é a solução do problema. É óbvio que a inadimplência vai aumentar. A gente tem visto, né, que os bancos, tanto aí no Brasil quanto aqui fora, têm aumentado bastante a provisão, porque a inadimplência já aumentou e vai continuar aumentando olhando para frente. As pessoas estão perdendo emprego, elas estão segurando o dinheiro, porque elas não sabem o que vai acontecer amanhã. Então a inadimplência está aumentando, os bancos aumentaram fortemente a provisão. Em algum momento isso vai se reverter. O banco, assim, se tem alguém que ganha dinheiro, é banco, né? Acho que banco ganha dinheiro na época boa, na época ruim. Agora eu sei que os bancos aí no Brasil estão cobrando muito caro para dar liquidez para os empresários. Então, assim, é uma coisa que acontece. O terceiro é um setor ali também que está performando muito mal. Você pode escolher, de repente, o JP Morgan, o Bank of America ou comprar um ETF. Também pode ser uma opção. A frase que eu escutei muito tempo atrás, nem lembro de quem que é, seguramente tem alguma autoria muito famosa que eu não sei quem é, mas que o segundo melhor investimento, a segunda melhor empresa do mundo é um banco mal gerido, não é isso? É o que diziam. E a parte das airlines também é boa, né? Como que você faz um bilionário se tornar milionário? Claro. Fala para ele comprar uma airline. Pois é. Agora o Marcos Ramos está falando... É desafiador mesmo. O Marcos Ramos está falando aqui que, pelo menos no Brasil, empresa de saúde vai ter muito problema para cobrar os recebíveis, né? Receber as vendas, porque deve estar achando que está numa onda boa, vendendo, mas vai levar calote de prefeitura, vai levar calote de rede de saúde, pelo menos é a bola de cristal do Marcos Ramos aqui. Esse é o benefício do mundo de oportunidades que a gente oferece aqui, né? Porque quando eu falo em saúde, você pode escolher a empresa de biotecnologia, que vai descobrir uma droga que vai ser vendida para uma grande farmacêutica. Você pode ter um investimento, de repente, de uma empresa que faz distribuição de equipamentos médicos. Você pode ter, de repente, investimentos numa empresa que é mais diversificada, que descobre, que desenvolve, enfim. Você tem inúmeras possibilidades. Você pode ter a empresa de plano de saúde, que tem hospitais, enfim. Tem tanta oportunidade que você consegue escolher exatamente quais são as subindústrias, né, vamos chamar dessa forma, que você gostaria de investir, porque dentro do setor de saúde sempre vai ter uma parte que não vai estar crescendo, sempre vai ter aquela que vai estar crescendo mais, enfim. Mas a gente oferece exatamente isso. De novo, eu volto na minha máxima aqui, que é: você precisa entender do negócio, você precisa entender os detalhes, porque, de novo, voltando aqui no Marcos Ramos, o setor de saúde pode ter os vencedores e os ganhadores, dependendo de como é que você está posicionado no setor de saúde. Ele pode ter razão, pode ter empresa que acha que está indo bem, vai vender, não vai receber, e ao mesmo tempo pode ter um movimento disruptivo de alguma pesquisa tal, que pode matar uma droga que hoje existe. Então, é importante entender bem. Eu aprendi, por exemplo, recentemente, não sei se o Alberto ainda está aqui na nossa live, eu aprendi recentemente que seguradora não paga pandemia, seguro de pandemia. A pandemia é a letrinha miúda lá do errado. Algumas delas até disseram agora, né, o Pedrão? Letrinha miúda do contrato de seguro que não paga a pandemia. Aqui nos Estados Unidos, algumas delas disseram que pagariam, tá? Que abririam exceção, enfim, porque foi algo muito, muito fora da curva e que iriam pagar os seguros de vida aqui. Então, mas de fato, eles não cobrem. Mas elas devem ter olhado lá na carteira do que elas vale a pena pagar, checou se vai machucar o resultado deles do trimestre, e aí concluiu que não, então vamos fazer um marketing positivo, porque senão não pagava. Você acha que ia pagar à toa? Com certeza, concordo 100%. É complicado. Então, de novo, se você não entende do negócio, até onde eu acompanhei recentemente, as seguradoras estavam indo bem, estava todo mundo feliz nas seguradoras. Enquanto o meu raciocínio
mais intuitivo seria de, poxa, olha, teve um problema aqui, as seguradoras vão ter que desembolsar para pagar seguros, aí você descobre, pô, não, elas não pagam isso aí. Aí o Alberto está falando exatamente o que você falou, o que a gente falou aqui, ó. O que ele falou? Cobre a apocalipse. Muitas vezes, pela questão da imagem, né, você acaba pagando. Isso, toda a questão da imagem. Mas é isso mesmo. Assim. Desculpa, fala. Não, pode perguntar. O Daniel Martins aqui, de Martins, é o Daniel, ele perguntou, ele estava afirmando, na verdade, que o setor de eventos sentiu demais, setor de eventos, a quebradeira geral, que é um pouco o setor de leisure aí, que você estava comentando, né? Exato, de lazer, exatamente. Lazer, isso, desculpa, foi a palavra. E que tinha uma outra pergunta aqui, sobre o setor imobiliário. A gente falou pouquíssimo de setor imobiliário. O que você está enxergando do setor imobiliário? Vai bem, não vai bem? Tem um solucinho agora por não pagamento de aluguéis, os REITs estão sofrendo um pouquinho, mas segue em frente. Como você acha? Acho que também depende a forma que você vai investir no setor imobiliário, né? Você pode investir aqui nos Estados Unidos, você pode investir na dívida, você pode investir no ativo, né? Como se fosse um private equity. Geralmente os ativos aqui eles são bastante alavancados, tá? Então é super comum você ter um ativo imobiliário alavancado 80%, 70%, até 90%. Então depende do ativo. Eu assim, pessoalmente tenho uma visão um pouco mais construtiva com dívida, principalmente se você tem o ativo em garantia. Acho que se você tem um componente de emprestar de repente para um empreendimento que já está pronto e você vai emprestar 50%, 60% do valor daquele empreendimento com o ativo em garantia e você tem uma dívida sênior, né? Para complicar a situação ainda, aqui nos Estados Unidos você tem essa. Tem uma dívida que é sênior, uma dívida que é subordinada. Aqui também. Hipoteca de primeiro grau, de segundo grau, de terceiro. Então, isso. Você pode ser o último da fila e achar que tem um garantia, então, não tem. Você tem que estar muito, muito esperto. É por isso que a análise da operação é muito importante. Então, para mim, o melhor seria sênior, com ativo em garantia, com loan to value, né, com o valor da propriedade versus o tanto que você está emprestando, ali entre 50% e 60%. Por quê? Porque vem uma crise como 2008 e de repente joga o preço dos ativos 40%, 30%, 40% para baixo, você consegue recuperar, exatamente, você consegue recuperar o seu principal. Você assume o ativo, e aqui é fácil disso acontecer. Você assume o ativo, bota o ativo à venda, liquida aqui o ativo, não é, não. Recupera. Aqui no Brasil não é. Recupera o ativo e segue para outro, entendeu? É óbvio que a queda da taxa de juros também vai fazer com que essa rentabilidade caia, porque naturalmente você não vai conseguir cobrar spreads tão grandes, né? Mas os grandes fundos que investem nesse setor aqui nos Estados Unidos, eles estão focados nos grandes empreendimentos. Então, às vezes, vale a pena você ter um parceiro, um gestor, que está focado ali nesse mercado do meio do caminho, né? Não empreendimentos muito pequenos, mas empreendimentos médios. A gente está falando ali de 10 a 100 milhões de dólares. Oi, menino. Ah, a Nenê tá aí? Eu já tô indo. É 8 horas. São 8 horas? Eu já vou lá brincar com você. Então, nós já estamos acabando. Fala para ela. Já vamos começar a encerrar aqui, porque senão a gente fica até o último minuto e o Instagram corta a gente. Então, no final do dia, né, Pedrão, às vezes é legal você ter um gestor que está focado nesse mercado, porque é um mercado que tem mais oportunidades. Então, isso é uma das coisas que a gente também oferece aqui, e a gente tem alguns bons parceiros que conseguem oferecer esse tipo de investimento para os nossos clientes. Bom, então vamos encerrando aqui. Para mim, as lições que eu tirei aqui dessa conversa foram, uma delas, ter um assessor que entende do mercado que você está investindo, que você quer investir, porque senão, mesmo que o macro daquele investimento seja positivo, eu estou travadinho aqui de novo, voltei. Então, as lições que eu estou tirando aqui são, primeiro, não nessa ordem, mas só pontuando aqui, ter um assessor que entenda o mercado que você está entrando, porque, de novo, em termos macro, o investimento em real estate, em ativo imobiliário, pode fazer sentido, mas você pode, não entendendo o ativo, ficar numa subordinação que não faz sentido, pegar ali um ativo em garantia que não vale aquilo, etc, etc. Exatamente. E esses outros vários casos que a gente falou, o setor de saúde, seguros, quer dizer, pode fazer sentido, pode não fazer, dentro daquele setor, mesmo que em termos macro, você acha que faz sentido. Outra lição que eu estou tirando aqui
neste momento, uma coisa mais pontual, ficar em ativos de reserva de valor mais protetivos, não tomar riscos. Ou seja, não aposte que o dólar vai nem para 8, nem para 4. Não compra dólar, nem vende dólares. Faz outra coisa. Não, eu diria o contrário, Pedrão. Eu diria que para aquele que não tem, o brasileiro está no Brasil, pensa em reais, e eu acho que vale a pena pensar em ter parte do patrimônio fora, em dólar. Tá. E assim, não estou falando para fazer uma remessa agora, né, a 5,70, mas de repente você pode fazer a 5,50, a 5,10, se subir de novo você pode fazer a 6, e você faz remessas regulares para atingir um percentual do seu patrimônio que você quer ter fora. Então, acho que isso é importante. Então, outra lição aqui é não ter a ambição de tomar medidas de investimento pensando no curto prazo. Tem que ter um planejamento mais estrutural, de mais médio e longo prazo, para estar tranquilo que você quer um patrimônio fora, deixa fora. Você quer um patrimônio em ativo imobiliário, deixa em ativo imobiliário e convive com as flutuações no meio do caminho dos mercados. Exatamente. Acho que se você tem uma carteira diversificada, no final do dia, às vezes pode ter um ativo que vai cair, o outro vai subir, e você acaba suavizando esses movimentos com essa diversificação. E outras lições aí tiramos aqui? Eu acho que é isso. Acho que para todos que precisarem, né, fazer uma propaganda para todo mundo que precisar, a gente está 100% à disposição aqui fora. Quem é cliente, então, de vocês no Brasil e tem um patrimônio mínimo, né, que aí tem que conversar aí com vocês para entender, conversa com vocês e vê se consegue fazer investimentos fora, onde você tem outras oportunidades. Um universo mais amplo de ativos que talvez não estejam caindo tanto quanto os brasileiros. Às vezes você tem até a oportunidade de comprar ativos que também caíram aqui, né? Sei lá, o setor de energia está caindo 35% no ano aqui, o setor de financeiro caindo 30%. Enfim, você tem o setor de lazer caindo 70% no ano. Enfim, você tem outras oportunidades. Eu gosto de dizer, acho que às vezes você tem um ativo que está caro, ele está caro por um motivo e vai continuar caro. Às vezes tem um ativo que está barato e vai continuar barato porque também tem motivo. Então você tem que analisar muito bem para entender o que vai estar acontecendo para construir o portfólio da melhor forma possível. Outra lição que eu tiro aqui, para tentar resumir também, outra lição que eu tirei aqui é... Qual que era o que eu ia falar aqui? Bom, se alguém quiser falar de bitcoins, é com o Alberto, né? Procura ele depois aí. E outra lição que eu tirei aqui é que o mercado de distress, ele ainda... As oportunidades não são tão evidentes assim, talvez tenha que esperar um pouquinho, porque a liquidez e as medidas todas aí dos governos e dos bancos centrais para salvar os mercados, talvez venham a socorrer muitas empresas antes que um player aí de distress possa estar lá tentando achar alguma oportunidade. Exato, mas acho que ainda tem oportunidade, mesmo assim. Fantástico. Faveri, então acho que é isso. Estamos aqui, falta 2 minutos, mas eu não quero arriscar não aqui com o Instagram, que ele gosta de cortar a gente no meio. E aí tem que conectar, a gente conecta de novo, não tem problema, mas... Obrigado, Pedrão. E agradeço muito aí o seu bate-papo, aprendi bastante. Quem esteja aí na nossa live aí o tempo todo, tal, quem pegou as dicas tenha gostado também. Teve algumas pessoas que fizeram comentário aqui dizendo que muito boa qualidade da live, seguramente isso não é mérito meu, é seu. E que muita didática muito boa, falaram aqui, parabéns também, Faveri. E é isso. A próxima que a gente fizer, eu prometo que eu tomo um gin tonic também. De repente eu tenho algumas ideias. Eu tenho algumas ideias melhores. Muito bem. Então tá devendo essa. Toma bastante. Começa a tomar já na sequência que você já vai começar a criar as ideias. É isso aí. Obrigado, Pedrão. Então, aproveita aí e dá atenção para a filhinha agora. Um abraço. Bom semana. Abraço a todos. Obrigado. Tchau.